Bom dia, terceiro ano, quarta-feira, dia 2 de dezembro, e hoje nós vamos finalizar ciências. Ó, retinha final, criançada! Hoje a gente vai estudar a última unidade do ano de ciências. A gente vai falar sobre o ar que nos rodeia, sobre o ar que respiramos, sobre o ar que é essencial para que haja vida. Sem esse ar, nós não conseguiríamos viver. A primeira coisa que a gente faz quando nasce é puxar o ar para os pulmões, é respirar. Então, o ar é essencial para a vida humana. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje, tá? Olha, a unidade tá pequena, não tá difícil, por isso que a gente vai fazê-la hoje, tá? Se ela tivesse muito grande, eu dividiria e a gente faria o restante semana que vem. Mas aqui a Cássia deu uma olhada e tá tranquila. Vamos começar? Então vamos lá. Unidade 8, ar por todos os lados. O ar está por todos os lados, misturado à água, entre as partículas do solo, no ambiente em que vivemos e até dentro do nosso corpo. A vida dos seres humanos e a de muitos outros seres vivos dependem da presença de ar. Apesar disso, estamos tão acostumados a viver cercado de ar que às vezes até nos esquecemos de que ele existe. Neste capítulo, você vai aprender mais sobre o ar e os fenômenos relacionados a ele que acontecem em nosso dia a dia. Então, pessoal, no decorrer do ano, a gente já aprendeu que existe água, que existe ar na água. Por exemplo, os peixes, eles respiram o ar da água. O ar na água, ele está dissolvido, ele está misturado. Tanto que os peixes, eles não têm pulmão, eles têm brânquias. Então, a brânquia é aquele órgão que ajuda a respirar debaixo d'água. Ele consegue absorver o oxigênio que está na água. A gente não consegue respirar embaixo da água porque nós não temos brânquias. Nós temos pulmão. O pulmão é um órgão adaptado para respirar o ar que está presente na Terra, né, na atmosfera. Agora, a gente acabou de aprender também que existe ar no solo. Lembra lá quando as minhocas cavam seus túneis? Ajuda na aeração da terra. Então a gente tem ar em tudo quanto é lugar aqui do nosso planeta. Virando aí a nossa apostila. Diga aí. Olha este quadro. Achei ele tão bonito, tão expressivo esse quadro. Então, a gente tem aqui um quadro do Félix Vallotton. Esse quadro chama-se O Vento. Ele é de 1910 e quem quiser vê-lo vai ter que ir lá em Washington, nos Estados Unidos. Esse quadro ele fica lá na Galeria Nacional da Arte, em Washington. Criançada, eu quero que vocês parem um minuto e observem esse quadro e tentem imaginar o que ele desperta em vocês. Qual é o sentimento que ele despertou em vocês? Então, com bastante calma, eu quero que vocês se imaginem nesse local para vocês poderem responder as 3 perguntinhas que estão embaixo. Essas 3 perguntinhas eu quero que vocês respondam no seu caderno. Quais são elas? Em quais elementos da obra de arte é possível perceber a presença do ar? Pessoal, o que a gente está vendo aqui que a gente sabe que tem ar? Porque geralmente a gente não vê o ar, mas tem algo aqui que tá dando uma impressão pra gente que tem ar nesse lugar. O
que está acontecendo nessa imagem, tá bom? Aí depois a pergunta 2 é a seguinte: qual a relação entre o vento e o ar? Pessoal, não tem uma resposta correta, isso daqui é resposta da criança, tá? Vocês vão aprender umas páginas para frente a relação entre o vento e o ar, mas aqui é a opinião de vocês, tá bom? E a questão 3, essa questão 3, ela é bem legal. Ele pergunta o seguinte: as obras de arte podem nos despertar diferentes sentimentos e nos fazer imaginar histórias. Como você descreveria a imagem dessa obra se estivesse nela? Então imagina que você está nessa obra, que você está desenhado, pintado nela. E aí você precisa descrever essa obra para alguém, você precisa descrever o que você está sentindo nessa obra. Então imagina que você está nesse lugar, o que você está sentindo? Qual que é o sentimento, qual que é a sua sensação? Eu vou falar a minha para vocês. Eu tenho medo de vento. Então, provavelmente, o meu sentimento aqui seria de medo, porque quando tá ventando muito forte, eu sinto um pouco de medo, de angústia, porque eu tenho medo de cair as coisas, eu tenho medo de alguém se machucar, eu tenho medo de árvore quando venta muito, mas é o que eu sinto, a Cássia. Tem gente que tem outros sentimentos, tem gente que tem sentimento até de paz com o vento, porque o vento bate, é gostoso. Então vocês vão pensar com calma, sem pressa, o que vocês estão sentindo quando vocês veem essa pintura, imaginando que vocês estejam nela. Então, respondo essas 3 perguntinhas para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então, virando aqui. Então, a primeira pergunta é: o que é o ar? Pessoal, o ar é uma mistura de gases. Então, o ar a gente não vê, a gente não enxerga, mas ele tá ao nosso redor. Até dentro de uma bolsinha, até dentro de um guarda-roupa, até dentro de uma caixa, tem ar. Então, esse ar é uma mistura de alguns gases. A gente vai falar daqui a pouco quais são alguns desses gases, tá? Então, eu vou começar a leitura aqui. Ó, por ser invisível e por não conseguirmos segurar o ar em nossas mãos, muitas vezes nos esquecemos de que ele está ao nosso redor. O ar é formado por uma mistura de gases e ocupa todo o espaço à nossa volta. Por exemplo, um copo vazio, na verdade, está cheio de ar. Então, pessoal, o ar, ele nos rodeia, a gente não consegue enxergar, mas ele está ao nosso redor e é graças ao ar, pessoal, que a gente consegue sobreviver. Nós, seres humanos, a gente só consegue sobreviver por causa de alguns elementos que tem aqui no planeta Terra. O ar é um deles, tá? Então, continuidade. Quem quiser fazer essa experiência em casa, pessoal, pode fazê-la. Vocês vão precisar aqui de um pedaço de terra, um bloquinho de terra pequenininho e um copo d'água. O que acontece, pessoal? É uma forma que a gente tem de ver o ar. Quando vocês pegam um copinho d'água e jogam um pedacinho, um bloquinho de terra assim bem sequinha, vai sair umas bolinhas. Quando você joga, as bolinhas sobem. Essas bolinhas são bolinhas de ar, tá? Então, o que acontece? Dentro do solo tem ar. Então, quando você joga dentro da água, o ar precisa sair. Então, ele sai dessa forma, com essas bolinhas. A gente consegue enxergá-las. Aqui em casa não tinha terra, eu queria fazer para vocês, mas não tinha para eu fazer. Se vocês tiverem aí e quiserem fazer, é uma experiência muito simples. Então,
para ver o ar. Vamos ler o que está escrito aqui. O ar entra até nos minúsculos espaços entre as partículas do solo. Quem diria que dentro da Terra tem ar? Tem ar sim. E quem ajuda o ar a circular dentro da Terra são as minhocas. Porque a minhoca, ela faz o que nós chamamos de aerar o solo. É igual aquele chocolate soufflé, ele não é cheio de buraquinho dentro, ele não é aerado? Então, a minhoquinha tem essa função também de aerar o solo para que o ar possa circular dentro do solo, tá? Então, vou voltar aqui, ó. O ar entra até nos minúsculos espaços entre as partículas do solo. Para identificarmos sua presença, podemos mergulhar uma porção de solo bem seco em um recipiente com água. Então, aqui, ó, o que vai acontecer, ó. A água entra nos espaços entre as partículas do solo, os quais estavam ocupados pelo ar. Então, o ar que sai pelo solo forma pequenas bolhas na água. Então, é o que eu falei, quando você mergulha aí o pedaço de solo na água, dentro do solo tem ar. Aí, como a água vai ocupar aquele espaço, o ar precisa sair. Então, o ar sai, ó, e a gente consegue enxergá-lo porque sai com essas bolinhas, ok? Olha que legal. É muito legal ciências, pessoal. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui agora da energia eólica. O que é energia eólica? Pessoal, energia é o que a gente precisa para fazer nossas atividades. Então eu falo assim, eu preciso de energia para gravar meus vídeos, eu preciso de energia para eu corrigir minhas atividades, eu preciso de energia para trabalhar, eu preciso de energia para praticar o esporte. Só que a energia que a gente está falando aqui é uma outra energia, é a energia que a gente precisa para poder fazer que as coisas dentro da nossa casa, dentro das indústrias, dentro do comércio funcione. Então, por exemplo, para que uma luz funcione, para que a televisão funcione, para que a geladeira funcione, a gente precisa de energia. A energia que a gente usa na nossa casa, aqui de Campos Gerais, Campo do Meio, ela é energia das hidrelétricas, ela vem da água. Tanto que Furnas, né? A gente tem a hidrelétrica de Furnas, que é a energia que gera aqui para nossa região e para praticamente todo o Brasil chega essa energia. Contudo, existem outras formas de gerar energia, de criar energia. E uma das formas de se criar energia é pelo vento. Mas, pessoal, por exemplo, aqui em Campos Gerais, aí em Campo do Meio, Manuel, essa energia a gente não conseguiria gerar. Para que gere energia de vento, é necessário que seja um lugar que vente muito e vente constantemente. Aqui, pessoal, não daria, porque aqui não se venta muito e não se venta constantemente. Então, onde consegue gerar esse tipo de energia? Aqui no Brasil, principalmente lá no Nordeste, onde tem aquelas praias, pessoal, que tem aquelas palmeiras, lá se consegue gerar energia que a gente chama de eólica. Então, energia eólica é energia gerada pelo vento. A nossa energia que vem da água, vem das hidrelétricas, mas alguns lugares do mundo eles conseguem gerar energia pelo vento. Tem lugar que gera energia pelo sol, tem lugar que gera energia por meio do mar, por meio de maremotos. Existem várias formas de gerar, de criar energia. A gente está acostumada com a que a gente tem aqui perto da gente, que é de hidrelétrica, que é a que vem de água. Mas aqui a gente tem também tem energia eólica. E sabe como que eles geram energia eólica? Parecem uns cataventos gigantes, grandões. E aí esses cataventos, olha que ilustração, eles rodam. E à medida que eles rodam por causa do vento, eles conseguem aí gerar energia a partir desse movimento aqui das pás, eu acho que chama pá, né, isso daqui, das pás aqui
Eles chamam de aerogeradores, eu chamo de catavento, desses cataventos, tá? Pessoal, quando vocês crescerem um pouco mais, vocês vão estudar todas as formas de energia. Então, aqui o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que existe uma energia que consegue ser gerada pelo vento. Vocês já estudaram na apostila passada a nossa energia aqui da nossa região, que é de hidrelétricas. Inclusive, a nossa energia vem de Furnas, do Lago de Furnas. Quando vocês vão para Capitólio, vocês passam por essa hidrelétrica, tá? E aqui a gente está conhecendo uma outra forma de criar, de gerar energia. Então, eu vou ler aqui para vocês o que está falando. Apesar de não enxergarmos o ar, podemos perceber o vento nas folhas das árvores balançando ou senti-lo em nossa pele. Gente, não tem coisa mais gostosa a gente sentir o vento na nossa pele. Quando tá calor, então, que você sente aquele ventinho, é gostoso demais. Então, ó, o que é o vento? Olha aqui o que é o vento, criançada. O vento é o ar em movimento. Então, quando o ar está se movimentando, nós temos aqui o que nós chamamos de vento. Então, ó, o vento é o ar em movimento e pode ser usado para gerar. Gerar é criar energia. Por exemplo, é o vento que faz as pás dos aerogeradores girarem, transformando esse movimento em energia elétrica. Então, o movimento dos aerogeradores é muito semelhante ao dos cataventos. No material de apoio ao modelo de catavento, monte-o e perceba como ele se movimenta a partir da interação com o ar. Vocês podem, se quiser, montar. Se não quiser, é de vocês. Vocês decidam o que vocês querem fazer com o catavento de vocês, tá? Então, virando aí, todo mundo já brincou de catavento, né? Pessoal, o eu cientista, a gente vai pular, porque eu quero pensar como que eu vou fazer com vocês. Se eu vou mandar vocês fazerem em casa, ou se a gente vai deixar para fazer quando voltar, que aí eu falo para a professora fazer com vocês, tá? Porque é uma experiência que eu queria fazer em escola. Eu acho que ela é legal para ser feita com vocês observando, tá? Então, por enquanto, a gente vai pular essa página para eu decidir o que a gente vai fazer. Infelizmente, criançada, essas experiências, elas são para ser feitas na escola. Não dá para eu pedir para todo mundo fazer em casa. Tem pai e mãe que não tem tempo de ajudar. Então, por enquanto, deixa aqui, depois eu penso o que a gente faz com ela, tá? Então, vamos lá. Do que é feito o ar? Lembra que eu falei que o ar é uma mistura de gases? Vamos falar um pouquinho sobre esses gases. Então, o ar é uma mistura de gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. A gente já falou esse ano desses dois gases aqui, do oxigênio e do gás carbônico, tá? Eu quero que vocês olhem, olha que legal, pessoal. Isso daqui vai ajudar vocês a entenderem a presença desses gases no ar. Imagina que eu tenho uma garrafa PET fechada. Dentro da garrafa fechada tem ar. Tem ar em tudo quanto é lugar, pessoal que nos rodeia. Se a gente imaginasse que a gente conseguisse ver o ar dentro da garrafa, a gente veria o ar dessa forma. Então, nesse caso, as bolinhas vermelhas, elas representariam o gás nitrogênio, as bolinhas amarelas representariam o oxigênio e as azuis representariam o gás carbônico e outros gases. Existem outros gases presentes no ar, mas o que tem mais presença, o que tem mais, olha aí, é o que tá de quê? É só você olhar no desenho e você vai ver.
o que está mais de vermelho. E o que está mais de vermelho é o nitrogênio. Então, o nosso ar, ele é composto em maior quantidade pelo gás nitrogênio. Depois do gás nitrogênio, o que tem em maior quantidade depois do nitrogênio? O que está de bolinha amarela, que é o oxigênio. E por último, olha que só tem uma bolinha, então quer dizer que tem muito pouquinho. Olha o que tem. O gás carbônico e outros gases. Então, olha que legal. O nosso ar, a maior parte dele é composto por nitrogênio, por gás nitrogênio e seguido do gás oxigênio. Tem criança aí que já lembrou para que serve o gás oxigênio. Gás oxigênio é fundamental para os seres vivos. E tem criança aí que será que já lembrou para que serve o gás carbônico? Gás carbônico é essencial para as plantinhas. Já já a gente fala sobre isso. Então, pessoal, o ar é uma mistura de gases, como gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Pessoal, aprendam a escrever o nome desses gases. Tem criança que vai fazer prova, erra tudo o nome do oxigênio, do nitrogênio, do carbônico. Tem que saber escrever esses gases. É importante que vocês conheçam o nome correto. A quantidade de cada um dos gases que compõem o ar varia. Por exemplo, se pensarmos que uma garrafa está cheia de ar, o gás nitrogênio estará presente em maior quantidade, o gás oxigênio em menor quantidade e o gás carbônico e outros gases em quantidade menor ainda, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Além desses gases, no ar também podem estar presentes vapor d'água. Então, por exemplo, tem dia que a gente fala assim que a umidade do ar tá grande. Então, tem gente que sente o ar mais úmido. Por quê? Porque o ar também tem vapor d'água. Quando o ar tá muito seco, quer dizer que tem pouco vapor de água, eu particularmente, eu me sinto mal. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho meu nariz coça. Geralmente eu tomo antialérgico nesses dias, quando o ar tá muito seco. Inclusive, quando a minha mãe ainda estava aqui com a gente e o ar estava muito seco, a gente costumava colocar no quarto para ela um balde com água para tentar umedecer o ar, para o ar ficar mais úmido. Por quê? Porque o vapor d'água que está presente no ar ajuda na nossa respiração. Além de vapor d'água, também tem partículas de poeira, fuligem e outras impurezas em quantidade variáveis, dependendo do local. Pessoal, quanto mais indústrias, quanto mais carros tem a cidade, mais vai ter impurezas, como poeira e fuligem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu viajo para São Paulo e eu saio de chinela havaiana, eu chego em casa e a sola do meu pé, ela tá preta. Por que ela tá preta? Porque o ar de São Paulo é um ar poluído. É um ar que tem muita poeira, que tem muita fuligem. Agora, aqui em Campos Gerais, em Campo do Meio, o ar não é tão poluído, porque a gente tem o quê? A gente tem poucas indústrias, a gente tem bastante vegetação. Então, o ar aqui pra gente é um ar mais limpo, menos poluído que uma cidade grande que tem muitas indústrias e muitos automóveis, tá? Então, continuando aqui, ó. O gás nitrogênio está presente em maior quantidade no ar. Para que se usa o gás nitrogênio? Ó, o gás nitrogênio é usado no crescimento de plantas e animais. Então, eu nunca tinha falado isso para vocês, mas o gás nitrogênio, ele funciona, pessoal, para o crescimento das plantas e de todos os animais. O gás oxigênio é aquele gás que a gente usa na respiração. Quando você puxa o ar, quando você respira, quando você inspira, o ar que você está puxando para o seu pulmão é o gás oxigênio. Quando você joga fora o ar,
quando você expira, o gás que você está jogando fora é o gás carbônico. Para que serve o gás carbônico? O gás carbônico, ele serve para a planta produzir o seu alimento. Então, olha que interessante. O gás nitrogênio, ele ajuda no crescimento das plantas e dos animais. O gás oxigênio, ele serve para todos os seres vivos, para todos os seres humanos, para poder respirar. Todos os seres humanos, não, desculpa, para todos os seres vivos mesmo. Eu tô lembrando aqui, falei bobagem. Todos os seres vivos, eles respiram, então eles respiram o gás oxigênio. E o gás carbônico, ele não serve pra gente para nada. Mas ele serve para a planta produzir o seu alimento através da fotossíntese. Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre esses 3 gases, tá bom? Então, eu quero ver aqui, pessoal, eu vou parar meu vídeo, vou só terminar aqui, vou parar, porque o YouTube ontem cortou meu vídeo tinha 30 e poucos minutos, ele cortou 20 segundos. Então, eu acho que tem que ser menor que 30. Vamos lá. Fábricas, veículos, queimadas, entre outras atividades humanas, produzem poluentes que se misturam ao ar. O ar poluído provoca problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. Eu tenho problema respiratório. Eu teria um sério problema na minha vida se eu mudasse para uma cidade que o ar fosse poluído. Provavelmente eu teria que tomar remédio para poder conseguir viver num ar poluído. A minha respiração seria afetada por conta disso. Então, a poluição do ar é um problema grave nas grandes cidades, mas existem formas de reduzir ou evitar que ela ocorra. Tá? Aqui é uma pesquisinha, a gente não vai fazê-la, tá? Por enquanto. Da mesma coisa, depois eu penso como que vocês vão aproveitar essa pesquisinha, tá? Mas eu não vou mandar vocês fazê-la hoje não, tá? Então eu vou pausar aqui e já começo outro vídeo, pessoal. Até daqui a pouco.